Uma manhã chuvosa muda para sempre a vida de uma mãe solo e sua filha quando ela decide parar em um café desconhecido. O destino as leva ao reencontro com um amor do passado que transformará suas vidas. Segredos guardados por anos finalmente virão à tona em uma jornada de redescoberta e segundas chances. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O céu estava carregado de nuvens escuras quando Olivia decidiu quebrar sua rotina matinal. Há meses seguia o mesmo caminho até a escola da filha, sempre correndo contra o tempo. Sempre preocupada com os afazeres que a esperavam no escritório de advocacia, onde trabalhava como assistente jurídica. Aquela manhã, porém, algo diferente pairava no ar úmido da capital, algo que a fez desviar do trajeto habitual. Agnes, sua filha de 7 anos, estava particularmente animada no banco de trás do carro usado que Olivia conseguira comprar após meses de economia. A menina desenhava estrelas no vidro embaçado da janela, cantarolando uma música que havia aprendido na escola sobre planetas e constelações. "Mãe, por que você está indo por outro caminho?" perguntou Agnes, levantando os olhos do seu caderno de desenhos repleto de estrelas coloridas. Olivia não sabia bem como responder. Havia algo inexplicável que a puxava naquela direção, como se uma força invisível guiasse suas mãos no volante. "Só quero conhecer uma rua diferente, querida. Às vezes é bom mudar um pouquinho, não acha?" A chuva começou a cair de forma mais intensa, criando um ritmo hipnotizante contra o para-brisa. Olivia diminuiu a velocidade quando avistou um pequeno café na esquina de uma rua arborizada. O lugar tinha um charme rústico, com janelas grandes que permitiam ver o interior aconchegante. Uma placa artesanal balançava gentilmente com o vento. "Café das Estrelas." "Olha, mãe, o nome tem estrela!" exclamou Agnes, apontando empolgada para a placa. Olivia sorriu. Desde pequena, a filha tinha uma fascinação inexplicável por estrelas. Seu quarto era decorado com adesivos brilhantes no teto, e ela passava horas inventando histórias sobre constelações imaginárias. "Que coincidência bonita!" murmurou, estacionando o carro em frente ao café. Quando empurraram a porta de vidro, um sininho delicado anunciou sua chegada. O aroma de café recém-moído misturado com canela e algo doce, que Olivia não conseguiu identificar imediatamente, preencheu seus pulmões. O ambiente era exatamente como parecia de fora. Acolhedor, com poltronas, de couro gasto, estantes repletas de livros e plantas que criavam uma atmosfera quase mágica. Agnes apertou a mão da mãe, impressionada com a decoração. Havia móveis de estrelas pendurados no teto, e as paredes eram decoradas com mapas celestes antigos. "É como se fosse um lugar de sonho", sussurrou a menina. Foi então que Olivia ouviu uma voz familiar vinda do balcão. Uma voz que não escutava há 14 anos, mas que reconheceria em qualquer lugar do mundo. Seu coração parou por um instante, e ela sentiu como se o tempo tivesse congelado ao seu redor. "Bom dia! Em que posso ajudá-las?" Ela virou-se lentamente, quase com medo de confirmar suas suspeitas, e lá estava ele, Marco Allians, seu primeiro amor, seu primeiro tudo. O homem que havia partido da cidade para seguir um sonho em outro estado quando ambos tinham apenas 22 anos. O homem que ela amara com toda a intensidade de sua juventude e que havia levado um pedaço de seu coração quando partiu. Marco estava diferente, obviamente. Os cabelos castanhos agora tinham alguns fios grisalhos nas laterais, e seu rosto exibia a maturidade dos 36 anos. Mas o sorriso continuava o mesmo caloroso e sincero, e seus olhos verdes ainda tinham aquele brilho especial que costumava fazê-la perder o fôlego. O reconhecimento foi mútuo e instantâneo. Marco deixou cair a caneca que estava secando e o objeto se estilhaçou no chão com um ruído que ecoou pelo café silencioso. Por alguns segundos, eles apenas se entreolharam, processando a impossibilidade daquele momento. "Olivia." A voz dele saiu como um sussurro carregado de emoção e descrença. Ela assentiu, incapaz de articular uma palavra. Agnes, percebendo a tensão no ar, olhou de uma para o outro com curiosidade. "Mãe, você conhece o moço do
Café que sorri bonito? Perguntou a menina com sua inocência característica. A pergunta quebrou o feitiço que parecia ter tomado conta do ambiente. Marco abaixou-se para pegar os cacos da caneca e Olivia finalmente encontrou sua voz. Agnes, esse é um velho amigo da mamãe. Muito velho? Perguntou a menina, fazendo Marco rir pela primeira vez desde que as vira entrar. Não tão velho assim, espero, ele respondeu, dirigindo-se diretamente a Agnes com um sorriso genuíno. Qual é o seu nome, linda? Agnes, e o seu? Marco, é um prazer te conhecer, Agnes. Ele estendeu a mão para a menina, que a apertou com seriedade. Olivia observava a interação com um misto de ternura e ansiedade. Era surreal vê-lo conversando com sua filha, criando uma conexão instantânea, como sempre soubera fazer com as pessoas. Vocês querem se sentar? O café está por conta da casa, ofereceu Marco, ainda processando a situação. Eles se acomodaram em uma mesa próxima à janela, onde Agnes imediatamente se interessou pelos livros infantis dispostos em uma prateleira baixa. Marco trouxe um chocolate quente para a menina e 2 cafés para os adultos. Não acredito que você está aqui, disse ele, sentando-se à mesa com eles. Eu poderia dizer o mesmo, respondeu Olivia, suas mãos tremendo ligeiramente ao pegar a xícara. Desde quando você voltou? Há 6 meses. Abri este café há 3 meses. Ele olhou ao redor com orgulho. Sempre sonhei em ter um lugar assim. Agnes levantou os olhos do livro que estava folheando. Por que o café tem nome de estrela? Marco sorriu para ela. Porque as estrelas sempre me lembraram de coisas especiais, de momentos importantes da minha vida. Olivia sentiu um aperto no peito. Sabia exatamente a que ele se referia. Durante o namoro, costumavam deitar na grama do parque de cidade e passar horas observando as constelações, planejando o futuro e sonhando juntos. A conversa fluiu naturalmente entre eles, preenchendo os anos de silêncio com pequenos detalhes sobre suas vidas. Marco havia morado em 3 cidades diferentes, tentando encontrar seu lugar no mundo. Olivia contou sobre seu trabalho, sobre a maternidade, sobre os desafios de criar Agnes sozinha. E o pai da Agnes? Perguntou Marco com delicadeza. Olivia respirou fundo. Ele não faz parte de nossas vidas. Nunca fez, na verdade. Descobri a gravidez depois que ele já havia seguido outro caminho. Marco assentiu com compreensão, sem fazer mais perguntas. Sempre fora assim, respeitoso e sensível aos sentimentos alheios. Agnes, que havia se levantado para explorar melhor o café, voltou à mesa segurando um móbile de estrelas prateadas que havia encontrado em uma prateleira. Olha como é lindo, mãe! É igual às estrelas do meu quarto. Marco observou a menina com atenção. Você gosta de estrelas, Agnes? Eu amo. Sei o nome de várias constelações. A minha favorita é a Ursa Maior, porque parece uma panela gigante no céu. Impressionante. Eu também gosto muito de astronomia. Os olhos de Agnes brilharam. Você tem telescópio? Tenho, sim. Está lá em casa, guardado. Um dia você pode me mostrar as estrelas de verdade? Olivia sentiu o coração acelerar. A pergunta inocente da filha carregava um peso que ela não estava preparada para lidar naquele momento. Marco olhou para Olivia, pedindo permissão silenciosamente. Se sua mãe deixar, claro. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Olivia sabia que estava no limiar de uma decisão que poderia mudar tudo. Permitir que Marco entrasse em suas vidas novamente significava abrir-se para possibilidades que ela havia enterrado há muito tempo. Acho que já está na hora de irmos, disse finalmente, levantando-se da cadeira. Agnes tem aula, e eu preciso chegar ao trabalho. A decepção no rosto da filha foi evidente, mas ela obedeceu sem reclamar. Marco acompanhou-as até a porta, sua expressão misturando esperança e apreensão. Olivia, ele chamou quando ela já estava com a mão na maçaneta. Espero que não seja a nossa despedida definitiva desta vez. Ela virou-se para encará-lo, vendo nos olhos dele a mesma vulnerabilidade de 14 anos atrás. Não sei, Marco. É tudo muito complicado. Eu entendo. Mas se mudarem de ideia... Ele hesitou pegando um cartão de visita do balcão.
Estaremos aqui todos os dias. Agnes pegou o cartão antes que Olivia pudesse recusá-lo. Obrigada, Marco. Seu café é o mais bonito que eu já vi. Durante o caminho até a escola, Agnes não parou de falar sobre o café, sobre as estrelas e sobre o moço simpático que conhece constelações. Olivia dirigia em silêncio, sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. Quando deixou a filha na escola e seguiu para o trabalho, não conseguiu se concentrar em nenhuma das tarefas do dia. A imagem de Marco atrás do balcão, com aquele sorriso que conhecia tão bem, não saía de sua cabeça. À noite, enquanto ajudava Agnes com o dever de casa, a menina fez uma pergunta que a pegou desprevenida. Mãe, por que você ficou triste quando viu o Marco? Olivia parou de revisar a lição de matemática e olhou para a filha. Por que você acha que eu fiquei triste? Você fez aquela cara que faz quando se lembra do vovô, explicou Agnes com a sabedoria peculiar das crianças. Uma cara de saudade feliz e triste ao mesmo tempo. A percepção da filha a surpreendeu. Às vezes encontramos pessoas que foram importantes na nossa vida há muito tempo e isso mexe com nossos sentimentos. Ele era seu namorado? Perguntou Agnes sem rodeios. Olivia sentiu o rosto esquentar. Era sim, há muito tempo antes de você nascer. E por que vocês não namoraram mais? Como explicar para uma criança de 7 anos as complexidades do amor jovem, as escolhas difíceis e os sonhos divergentes? Às vezes as pessoas precisam seguir caminhos diferentes, mesmo gostando uma da outra. Agnes pensou por um momento. Mas agora vocês podem seguir o mesmo caminho de novo, não podem? A simplicidade da lógica infantil deixou Olivia sem resposta. Naquela noite ela demorou horas para adormecer, revivendo cada momento do reencontro e se perguntando se o destino estava oferecendo uma segunda chance ou apenas reabrindo feridas antigas. 3 dias se passaram desde o reencontro no Café das Estrelas e Olivia não conseguia parar de pensar em Marco. Durante as reuniões no escritório, sua mente vagava para aqueles olhos verdes que a haviam observado com tanta intensidade. Tentava se convencer de que havia sido apenas nostalgia, um eco do passado que logo se dissiparia. Mas quanto mais tentava esquecer, mais presente a lembrança se tornava. Agnes, por outro lado, não demonstrava a menor intenção de esquecer. Todos os dias, no caminho para a escola, ela pedia para passarem pelo café. Só para ver se está tudo bem com as plantas, dizia com sua inocência característica. Plantas precisam de carinho e talvez o Marco precise de ajuda. Na quinta-feira, Olivia cedeu às insistências da filha. Chegaram ao Café das Estrelas por volta das 7:30 da manhã. O movimento ainda estava fraco. Apenas alguns clientes matutinos lendo jornal em cantos aconchegantes. Marco estava organizando alguns livros em uma estante quando as viu entrar. Seu rosto se iluminou instantaneamente. Agnes, que bom te ver de novo. A menina correu até ele com um papel nas mãos. Eu fiz um desenho para você. São as estrelas que vemos lá de casa. Marco aceitou o desenho com seriedade, estudando cada detalhe dos pontos coloridos espalhados pelo papel. Está perfeito, Agnes. Você tem muito talento. Ele olhou para Olivia. Posso emoldurar e pendurar aqui no café? Pode mesmo. Agnes saltitou de emoção. Olivia assentiu, tocada pela gentileza dele. Era exatamente assim que Marco sempre fora, atencioso com os pequenos gestos que importavam. Enquanto Agnes explorava uma nova seção de livros infantis que Marco havia organizado especialmente para ela, ele se aproximou de Olivia. Obrigado por voltarem, disse em voz baixa. Confesso que pensei que não veria vocês novamente. Agnes não me deu escolha, Olivia respondeu, mas seu tom não era de queixa. Ela falou de você e deste lugar a semana toda. E você? O que achou? A pergunta direta a pegou desprevenida. É um lugar lindo, Marco. Exatamente como você sempre sonhou. Eles foram interrompidos por Agnes, que voltara com um livro sobre astronomia para crianças. Marco, você pode me explicar essa constelação? Não consegui entender direito. Durante os próximos 20 minutos, Marco se dedicou inteiramente à menina, explicando sobre a constelação de Órion com uma paciência e
Entusiasmo que fizeram o coração de Olivia se apertar. Vê-lo interagir com Agnes de forma tão natural despertou sentimentos que ela havia guardado há muito tempo. Quando finalmente saíram para levar Agnes à escola, a menina fez uma observação que permaneceu na mente de Olivia o dia todo. Mãe, o Marco olha para mim do mesmo jeito que você olha, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Naquela tarde, Olivia tomou uma decisão que a surpreendeu. Após buscar Agnes na escola, em vez de irem diretamente para casa, passaram novamente pelo café. Era hora do lanche e o movimento estava mais intenso. 2 visitas no mesmo dia, que honra! Marco brincou, mas Olivia pôde ver a alegria genuína em seus olhos. Agnes queria mostrar a lição de casa para você. Ela fez uma redação sobre profissões e escreveu sobre donos de café. Marco leu o texto de Agnes com atenção, tecendo comentários positivos que fizeram a menina corar de orgulho. Olivia observava a cena com uma mistura de emoções. Era impossível ignorar como Agnes florescia na presença de Marco, como se ele despertasse uma parte dela que até então permanecera adormecida. Sabe, disse Marco quando Agnes foi ao banheiro, ela me lembra você na mesma idade. Curiosa, inteligente, cheia de sonhos. Você se lembra de como eu era aos 7 anos? Olivia perguntou, surpresa. Lembro de quando você me contava sobre sua infância, sobre como adorava desenhar e inventar histórias. Ele fez uma pausa. Agnes tem esse mesmo brilho no olhar. A conversa foi interrompida pela volta de Agnes, que trazia nas mãos um pequeno vaso com uma muda de planta. Marco, essa plantinha estava triste ali no canto. Posso cuidar dela? Marco trocou um olhar divertido com Olivia. Claro, mas cuidar de uma planta é uma responsabilidade grande. Precisa de água, luz e muito carinho. Eu sei cuidar. A mãe me ensinou a cuidar das plantas lá de casa. Durante o caminho de volta, Agnes segurava o vaso com cuidado, como se carregasse um tesouro. Mãe, posso levar a plantinha para o Marco ver como ela cresceu? Agnes, não podemos incomodar o Marco todos os dias. Mas ele disse que gosta quando visitamos. E ele fica sozinho no café às vezes. Olivia suspirou. Era difícil argumentar com a lógica da filha, especialmente porque uma parte dela também queria voltar ao café. Queria reviver aquela sensação de pertencimento que havia experimentado na presença de Marco. Naquela noite, depois de colocar Agnes para dormir, Olivia se permitiu uma honestidade brutal consigo mesma. Marco havia sido mais do que seu primeiro amor. Ele havia sido seu primeiro melhor amigo, sua primeira sensação de completude. Durante os 2 anos que namoraram, ela se sentira inteira de uma forma que nunca mais experimentara. A separação havia sido devastadora para ambos. Marco havia recebido uma proposta de trabalho em outra cidade, na área de administração de empresas, que representava tudo o que ele havia estudado para conquistar. Ao mesmo tempo, Olivia havia sido promovida no escritório onde estagiava e, finalmente, tinha a oportunidade de construir uma carreira sólida. Eles tentaram manter o relacionamento à distância por alguns meses, mas a realidade se mostrou mais cruel que os sentimentos. As ligações foram se tornando mais espaçadas, as visitas mais raras, até que um dia acordaram e perceberam que haviam se tornado estranhos conectados apenas pela memória do que um dia foram. Olivia nunca havia se permitido pensar no e se? E se tivessem lutado mais? E se ela tivesse ido com ele? E se ele tivesse ficado? Mas agora, com Marco de volta e Agnes criando laços com ele, essas perguntas voltavam à tona com força total. Na sexta-feira, Agnes acordou animada. Era dia de mostrar a evolução da plantinha para Marco. Olivia não teve coragem de negar, especialmente quando viu como a filha havia cuidado carinhosamente da muda durante a semana. Quando chegaram ao café, encontraram Marco pendurando o desenho de Agnes em uma moldura simples na parede principal. A menina gritou de alegria ao ver sua arte exposta ao lado de fotografias antigas da cidade. Agora faz parte da decoração oficial, anunciou Marco, orgulhoso. Agnes correu para mostrar a plantinha, que, de fato, parecia mais viçosa. Olha, ela já tem uma folhinha nova.
Você é uma excelente jardineira, elogiou Marco. Que tal escolhermos um lugar especial aqui no café para ela ficar? Assim, você pode visitá-la sempre que quiser. Eles escolheram um cantinho próximo à janela, onde a luz da manhã criava padrões dourados no chão. Agnes ficou encantada com a ideia de ter sua planta no café. Enquanto a menina arrumava a plantinha em seu novo lar, Marco se aproximou de Olivia. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, tensa. Você é feliz, Olivia? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Era tão direta, tão marcoesque, que por um momento ela se sentiu novamente com 22 anos. Ela hesitou. Tenho Agnes, tenho meu trabalho, tenho uma vida estável. Isso não responde à minha pergunta. Olivia o encarou, vendo nos olhos dele a mesma intensidade de sempre. E você? É feliz? Marco demorou para responder. Nos últimos dias, mais feliz do que fui em muito tempo. O peso de suas palavras pairou entre eles como uma confissão não verbalizada. Olivia sentiu algo se movimentar em seu peito, uma sensação que havia esquecido há anos. Marco, Mãe, olha, tem mais livros novos. A interrupção de Agnes quebrou o momento, mas não a tensão que havia se instalado entre os adultos. Durante o resto da visita, Olivia se flagrou observando Marco interagir com Agnes. Havia algo profundamente tocante na forma como ele se abaixava para ficar na altura da menina, como escutava com atenção suas histórias mirabolantes, como sorria com sinceridade diante de suas descobertas infantis. Quando se preparavam para sair, Agnes fez uma pergunta que fez o coração de Olivia parar. Marco, você tem família? Tenho meus pais que moram no interior e uma irmã que vive na capital do estado vizinho, mas não tenho esposa nem filhos. Por quê? A inocência da pergunta fez Marco rir. Nunca encontrei a pessoa certa, eu acho. Agnes pareceu considerar isso seriamente. Talvez você só não estava procurando no lugar certo. A sabedoria inesperada da filha deixou Olivia sem palavras. Marco se abaixou para ficar na altura de Agnes. Você pode estar certa. Às vezes, as pessoas mais especiais aparecem quando menos esperamos. Seus olhos se encontraram com os de Olivia, por sobre a cabeça de Agnes, e ela soube que ele não estava falando apenas para a menina. No carro, a caminho de casa, Agnes estava particularmente pensativa. Mãe, disse finalmente, você acha que o Marco está sozinho porque está com saudade de alguém? Por que você acha isso, querida? Ele fica com aquela cara de saudade feliz quando olha para você, igual você fica quando olha para ele. Olivia quase perdeu o controle da direção. A percepção de Agnes era assustadoramente precisa. Às vezes os adultos têm sentimentos complicados, Agnes. Mas se vocês gostam um do outro, por que não podem ficar juntos? Como nos filmes. A vida não é como nos filmes, amor. É mais complicada. Agnes ficou em silêncio por alguns minutos, processando a resposta. Então, com a determinação típica da idade, declarou: Eu acho que os adultos complicam as coisas que poderiam ser simples. Naquela noite, enquanto Agnes dormia abraçada com um livro de astronomia que Marco havia emprestado, Olivia se pegou na varanda de casa, olhando para as estrelas. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com possibilidades, com recomeços, com a chance de reescrever uma história que havia terminado incompleta. O final de semana chegou com uma proposta inesperada. Marco ligou no sábado de manhã, sua voz carregada de uma emoção contida que Olivia conhecia bem. Olivia, eu sei que pode parecer precipitado, mas gostaria de fazer um convite. Há uma exposição de astronomia no planetário da capital, e pensei que Agnes adoraria. Se você se sentir confortável, claro. Olivia hesitou. Um passeio juntos parecia um passo significativo, uma linha que, uma vez cruzada, tornaria tudo mais real e complicado. Mas antes que pudesse responder, Agnes apareceu ao seu lado, tendo escutado parte da conversa. É o Marco? Ele quer nos levar para ver estrelas de verdade? Agnes, não escute as conversas dos outros, repreendeu suavemente, mas a animação da filha
era contagiante. Por favor, mãe, você sabe como eu amo estrelas. Com um suspiro, Olivia aceitou o convite. Algumas horas depois, Marco chegou pontualmente, dirigindo um carro mais antigo, mas bem cuidado. Agnes praticamente pulou de emoção quando o viu. O planetário ficava na região central da capital, um prédio imponente que Agnes observou com admiração enquanto caminhavam em direção à entrada. Marco havia pesquisado sobre a exposição e explicava detalhes sobre as constelações que veriam, mantendo Agnes completamente hipnotizada. Durante a sessão no planetário, Olivia se viu dividida entre assistir às projeções estelares e observar Marco e Agnes compartilhando sua paixão pela astronomia. A menina fazia perguntas que ele respondia com paciência e entusiasmo, criando entre eles uma conexão que parecia natural e effortless. "Olha aquela, mãe!" Agnes sussurrou, apontando para uma constelação projetada no teto. "É a Ursa Maior. Marco me ensinou a encontrar as outras estrelas usando ela como guia." Olivia sorriu, mas havia algo agridoce naquele momento. Ver Agnes tão feliz, tão completa na presença de Marco, despertava uma mistura de gratidão e medo. E se Agnes se apegasse demais? E se Marco decidisse partir novamente? Após a exposição, pararam em uma lanchonete próxima. Agnes estava eufórica, contando tudo, o que havia aprendido e fazendo planos para observar o céu noturno em casa. "Marco, você pode vir lá em casa um dia para me mostrar as constelações com seu telescópio?" perguntou enquanto tomava seu milkshake de morango. Olivia sentiu o estômago se apertar. A pergunta inocente de Agnes estava abrindo uma porta que ela não tinha certeza de estar pronta para atravessar. Marco olhou para Olivia pedindo permissão silenciosamente. "Se sua mãe concordar, seria um prazer." "Mãe, pode? Por favor?" Olivia se viu novamente na posição de negar algo que claramente faria Agnes feliz ou permitir que Marco entrasse ainda mais em suas vidas. "Veremos", disse finalmente, uma resposta que ela sabia que não satisfaria ninguém. Durante o caminho de volta, Agnes adormeceu no banco traseiro, exausta pela emoção do dia. Marco e Olivia finalmente tiveram a oportunidade de conversar com mais privacidade. "Ela é incrível, Olivia. Inteligente, curiosa, carinhosa. Você fez um trabalho admirável criando-a sozinha." "Obrigada", respondeu, tocada pelo elogio. "Às vezes me pergunto se estou fazendo tudo certo. Pelo que vejo, está fazendo tudo perfeitamente." Eles dirigiram em silêncio confortável por alguns minutos, antes de Olivia reunir coragem para fazer uma pergunta que a intrigava há dias. "Marco, por que você voltou? Depois de todos esses anos, por que escolher esta cidade para recomeçar?" Ele demorou para responder, como se pesasse cuidadosamente suas palavras. "Você quer a resposta educada ou a verdade?" "A verdade. Porque nunca consegui esquecer você. Porque em cada cidade onde morei, em cada trabalho que tive, uma parte de mim sempre se perguntava o que teria acontecido se eu tivesse feito escolhas diferentes." Ele fez uma pausa. "E porque minha mãe adoeceu no ano passado, e isso me fez perceber que algumas coisas não podem esperar para sempre." Olivia sentiu o coração acelerar. "Sua mãe está bem?" "Está melhor, obrigado. Foi um susto, mas ela se recuperou completamente. Porém, aquele período me fez repensar muitas coisas. Me fez perceber que eu estava vivendo sempre, esperando o momento perfeito, o lugar perfeito e deixando a vida passar." "E o café?" "Era um sonho que eu vinha adiando há anos. Decidi que era hora de parar de adiar e começar a viver." Ele olhou para ela de relance. "Embora, para ser completamente honesto, escolher voltar para cá teve muito a ver com a esperança de encontrar você." A confissão deixou Olivia sem palavras. Era exatamente o tipo de honestidade emocional que Marco sempre demonstrara, mas que agora a deixava vulnerável e assustada. "Marco, eu sei que é complicado. Sei que você tem Agnes, responsabilidades, uma vida construída. Não estou pedindo nada, Olivia. Só estou sendo honesto sobre por que voltei." Quando chegaram em casa, Marco ajudou a carregar Agnes, que ainda dormia profundamente. Olivia abriu a porta
e ele a levou até o quarto, colocando-a cuidadosamente na cama. Por alguns instantes, eles ficaram ali parados, observando a menina dormir. Ela parece um anjo, sussurrou Marco. É o que mais amo neste mundo, Olivia respondeu. Tudo o que faço é pensando no bem-estar dela. Eu entendo e admiro isso. Quando desceram para a sala, Olivia ofereceu um café, mais por nervosismo do que por cortesia. Marco aceitou e eles se sentaram no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas carregada de tensão. Esta casa tem a sua personalidade, comentou Marco, observando a decoração simples, mas aconchegante. Parece exatamente o tipo de lar que você sempre sonhou em ter. Você se lembra disso? Lembro de tudo, Olivia. Das suas receitas favoritas, dos filmes que te faziam chorar, dos seus sonhos de ter uma biblioteca em casa. Ele apontou para a estante repleta de livros. E você conseguiu. A nostalgia do momento foi interrompida por Agnes, que apareceu na sala ainda sonolenta, arrastando sua mantinha. Mãe, tive um sonho com estrelas cadentes, murmurou caminhando em direção ao sofá. Vem cá, amor, Olivia a chamou, e Agnes se aninhou entre ela e Marco no sofá. Marco, você já viu uma estrela cadente de verdade? Perguntou, lutando contra o sono. Já várias. E você sabe qual é o segredo das estrelas cadentes? Agnes balançou a cabeça interessada. Elas aparecem quando a gente menos espera, mas sempre quando a gente mais precisa. E se você fizer um pedido, elas fazem acontecer. Mesmo? Mesmo. Mas tem que ser um pedido do coração. Agnes considerou isso com seriedade. E qual foi o seu pedido quando viu uma estrela cadente? Marco olhou para Olivia antes de responder. Pedi para reencontrar as pessoas que faziam meu coração feliz. A resposta tocou Olivia profundamente. Havia algo na forma como Marco falava com Agnes, na paciência e carinho genuínos, que despertava sentimentos maternais que ela não sabia que existiam. Era como observar uma peça de quebra-cabeça se encaixando perfeitamente. Quando Agnes adormeceu novamente, Marco se ofereceu para levá-la de volta à cama. Olivia observou da porta do quarto, enquanto ele a cobria com cuidado, ajustando seus bichinhos de pelúcia ao redor dela. Ela já te vê como parte da família, disse Olivia quando desceram novamente. E como você me vê? A pergunta direta a deixou desarmada. Eu não sei ainda. É tudo muito confuso, Marco. Agnes não tem uma figura paterna e está claramente se apegando a você. Tenho medo do que acontecerá se eu partir novamente. Sim. Marco se aproximou dela, seus olhos verdes sérios e determinados. Olivia, eu não sou mais o jovem inseguro, de 22 anos que partiu sem lutar pelo que amava. Aprendi que algumas coisas na vida valem qualquer risco, qualquer sacrifício. Ele fez uma pausa. E vocês duas valem tudo. Antes que Olivia pudesse responder, Agnes apareceu novamente na escada, desta vez completamente acordada. Mãe, esqueci de contar. Na escola, a professora Ana disse que na próxima semana vamos fazer um projeto sobre profissões dos pais. Posso falar sobre o café do Marco? Olivia sentiu o mundo girar. Agnes, Marco não é seu pai. A menina pareceu confusa. Eu sei, mas ele é especial para nós, não é? E eu queria falar sobre como é lindo cuidar de um café com estrelas. Marco se abaixou para ficar na altura de Agnes. Seria uma honra ter meu café incluído no seu projeto. Mas que tal conversarmos sobre outras profissões também? Sua mãe, por exemplo, tem um trabalho muito importante. Agnes assentiu, mas Olivia pôde ver nos olhos da filha que sua primeira opção continuaria sendo o café. Após Marco partir, promovendo visitar o café no dia seguinte para ver a plantinha de Agnes, Olivia se viu diante de uma realidade que não podia mais ignorar. Agnes estava criando laços profundos com Marco, e ela própria sentia seu coração se abrindo novamente para possibilidades que havia enterrado há anos. Naquela noite, enquanto deitada na cama tentava processar tudo o que havia acontecido, Olivia tomou uma decisão. Era hora de ter uma conversa honesta consigo mesma sobre o que realmente queria para seu futuro e o de Agnes.
Era hora de decidir se estava disposta a arriscar novamente seu coração e, mais importante, o coração de sua filha, em nome de uma chance de felicidade que parecia finalmente estar ao alcance das mãos. A semana seguinte trouxe mudanças sutis, mas significativas, na rotina de Olivia e Agnes. As visitas ao Café das Estrelas se tornaram parte natural de seus dias, e Marco parecia integrar-se cada vez mais em suas vidas. Era ele quem Agnes procurava para compartilhar as novidades da escola. Era ele quem ela consultava sobre suas dúvidas de astronomia. Era ele quem recebia seus desenhos mais especiais. Olivia observava essa crescente proximidade com sentimentos conflitantes. Por um lado, via Agnes mais feliz e radiante do que jamais a havia visto. Por outro, crescia nela um medo visceral de que toda aquela felicidade pudesse desabar caso Marco decidisse partir novamente. Na quarta-feira daquela semana, Agnes chegou da escola particularmente agitada. Havia acontecido algo na aula que a deixara pensativa, e Olivia notou que ela estava mais quieta que o normal durante o caminho até o café. "O que houve hoje na escola, amor?" perguntou enquanto estacionavam. Agnes brincou com a alça da mochila por alguns segundos antes de responder. A professora Ana falou sobre o projeto das profissões. Ela disse que cada criança vai apresentar sobre o trabalho do pai e da mãe. E o que tem de mais nisso? Pietro disse que criança sem pai não pode fazer o projeto. Direito! As palavras saíram atropeladas, carregadas de uma tristeza que fez o coração de Olivia se estilhaçar. Ele disse que eu só posso falar da sua profissão porque não tenho pai para falar. Olivia sentiu uma raiva imediata contra a crueldade infantil, mas principalmente contra si mesma. Havia passado 7 anos evitando esse assunto, sempre dizendo para Agnes que elas duas eram uma família completa, mas nunca havia enfrentado adequadamente as perguntas naturais da filha sobre a ausência paterna. "Agnes, venha cá." Ela desligou o carro e se virou para a filha. Pietro estava errado. Você tem uma família linda, e isso é o que importa. Mas todas as outras crianças têm pai e mãe. Por que eu não tenho? Era a pergunta que Olivia sempre soubera que chegaria, mas para a qual nunca se sentira verdadeiramente preparada. Respirou fundo, tentando encontrar palavras adequadas para a idade da filha. Nem todas as famílias são iguais, querida. Algumas têm mãe e pai, outras só mãe ou só pai. Algumas têm avós, tios. O que faz uma família especial não é quem está nela, mas quanto amor existe entre as pessoas. Agnes pensou por um momento. E onde está meu pai? Seu pai, ele escolheu um caminho diferente do nosso. Às vezes isso acontece. Ele não me quis? A pergunta direta e dolorosa fez Olivia engolir um soluço. Ele nem chegou a te conhecer, amor. E perda dele, porque você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Agnes ficou em silêncio, processando a explicação. Então, com aquela sabedoria peculiar das crianças, fez uma observação que surpreendeu Olivia. O Marco me conhece e me quer por perto. Sim, ele te quer por perto. Então talvez ele possa ser tipo meu pai no projeto. Não meu pai de verdade, mas alguém especial que cuida da gente. Olivia sentiu o peso da responsabilidade sobre os ombros. Agnes estava claramente buscando uma figura paterna em Marco, e embora isso fosse natural e compreensível, também era perigoso se as expectativas não fossem manejadas cuidadosamente. Quando entraram no café, Marco imediatamente notou que algo estava diferente. Agnes não correu para cumprimentá-lo como sempre fazia, permanecendo próxima à mãe com uma expressão séria. "Tudo bem por aqui?" perguntou, se aproximando com cautela. Olivia explicou brevemente a situação na escola, observando enquanto o rosto de Marco se enchia de compreensão e ternura. "Agnes", ele disse, se abaixando para ficar na altura dela. "Posso te contar um segredo?" A menina assentiu. "Quando eu era pequeno, mais ou menos da sua idade, meus pais se separaram. Durante muito tempo, foi só eu e minha mãe. E sabe de uma coisa? Algumas das crianças mais corajosas e especiais que conheço foram criadas só pela mãe ou só pelo pai. Mesmo, porque quando alguém precisa ser pai e mãe ao mesmo tempo, como sua mãe faz, essa pessoa desenvolve um amor e uma força que são duplos."
Agnes pensou sobre isso. E o que você falou no projeto da escola? Falei sobre minha mãe, sobre como ela trabalhava durante o dia e estudava à noite para nos dar uma vida melhor. Foi a apresentação mais orgulhosa da minha vida. Olivia sentiu os olhos marejarem. Marco sempre soubera exatamente o que dizer, sempre encontrara as palavras certas para curar feridas que ela nem sabia que existiam. Marco, Agnes disse depois de um momento, posso te fazer uma pergunta importante? Claro. Se eu quisesse, se minha mãe deixasse, você poderia ser tipo meu pai emprestado, só para as coisas importantes. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Olivia viu lágrimas se formarem nos olhos de Marco antes que ele respondesse. Seria a maior honra da minha vida, Agnes, mas essa é uma decisão que preciso conversar com sua mãe primeiro. Agnes assentiu com seriedade, como se entendesse a complexidade da situação melhor do que uma criança de 7 anos deveria entender. Naquela tarde, depois que Agnes adormeceu em uma das poltronas do café enquanto lia, Olivia e Marco finalmente tiveram a conversa que ambos sabiam ser inevitável. Ela está se apegando muito a você, disse Olivia, sua voz carregada de preocupação. E eu a ela, Marco admitiu sem hesitar. Olivia, eu sei que isso é complicado, mas não consigo fingir que não sinto um carinho paternal por Agnes. Ela despertou em mim sentimentos que eu nem sabia que existiam. E se você decidir partir novamente? E se cansar de brincar de família? Agnes não é um experimento, Marco. A acusação o atingiu como um tapa. Você realmente acha que eu seria capaz de fazer isso? Depois de tudo o que conversamos, você acha que eu brincaria com os sentimentos de uma criança? Eu não sei o que pensar. Você partiu uma vez sem olhar para trás. Como posso ter certeza de que não fará isso novamente? Marco respirou fundo, visivelmente tentando controlar suas emoções. Você tem razão. Eu parti. E foi o maior erro da minha vida. Mas eu tinha 22 anos, Olivia. Era imaturo. Tinha medo de compromisso. Achava que o mundo me ofereceria milhões de oportunidades e que sempre haveria tempo para voltar atrás. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando Agnes dormir. Mas passei 14 anos aprendendo que algumas oportunidades não voltam. Passei 14 anos me arrependendo de ter escolhido um emprego ao invés de lutar por você. E o que mudou? Eu mudei. A vida me ensinou que carreira, dinheiro, sucesso profissional, nada disso vale alguma coisa se você não tem alguém para compartilhar. Voltei aqui não porque estava fugindo de algo, mas porque finalmente tive coragem de lutar pelo que realmente importa. Olivia sentiu sua raiva se dissolvendo, substituída por uma confusão de sentimentos que a deixava vulnerável. Marco, eu tenho medo. De quê? De acreditar em você. De deixar Agnes acreditar em você. De descobrir que esse conto de fadas vai acabar em mais uma decepção. Marco se virou para encará-la. O que posso fazer para provar que minhas intenções são sérias? Não sei, talvez nada. Talvez seja só questão de tempo. Então me dê tempo. Me dê a chance de provar que não sou mais o homem que partiu, que sou o homem que aprendeu que a felicidade está aqui, com vocês duas. Agnes se mexeu na poltrona, murmurou algo ininteligível no sono. Ambos a observaram por um momento, e Olivia sentiu seu coração se apertar ao ver a expressão de proteção e carinho no rosto de Marco. Ela nunca teve uma figura paterna, disse em voz baixa. Não sabe como é ter alguém para protegê-la, para ensiná-la coisas que eu não posso ensinar, para dar a ela o tipo de amor que só um pai pode dar. E você? Nunca pensou em ter isso também? A pergunta a pegou desprevenida. O quê? Alguém para proteger você, para dividir as responsabilidades, para te amar do jeito que você merece ser amada. Olivia sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Eu aprendi a ser forte sozinha. Não sei mais como ser frágil, como depender de alguém. Marco se aproximou dela devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Você não precisa ser forte o tempo todo, Olivia. Não, comigo. Quando ele a puxou para um abraço,
Ela não resistiu. Pela primeira vez em 7 anos, permitiu-se ser apenas uma mulher nos braços de um homem que a amava. Chorou por todos os medos, todas as responsabilidades solitárias, todas as noites em que se perguntou se estava fazendo tudo certo. Eu prometo, sussurrou Marco em seu ouvido, que se você me der esta chance, eu não vou desperdiçá-la. Prometo que vou amar vocês duas com tudo o que tenho. Agnes escolheu aquele momento para acordar, esfregando os olhos e observando os dois abraçados com curiosidade infantil. Vocês estão namorando agora? Perguntou com a naturalidade que só as crianças possuem. Marco e Olivia se separaram, ambos corando como adolescentes. Olivia não sabia o que responder, mas Marco se abaixou para Agnes. Estamos tentando descobrir isso, pequena astrônoma. E eu posso ajudar a decidir? Como assim? Agnes sorriu, sua primeira expressão verdadeiramente feliz do dia. Se vocês namorarem, posso chamar você de Papai Marco. E você pode vir morar com a gente e me ensinar a usar o telescópio todas as noites. A inocência e o desejo sincero na voz da menina foram mais poderosos que qualquer argumento. Olivia olhou para Marco e viu nos olhos dele o mesmo amor que sentia crescendo em seu próprio coração. Vamos devagar, está bem, Agnes? Disse finalmente. Essas coisas importantes precisam de tempo para acontecer direito. Tudo bem, mas vocês vão tentar? Marco olhou para Olivia, pedindo permissão para responder pela dupla. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Vamos tentar, prometeu ele, e selaram ali um pacto que mudaria suas vidas para sempre. Os meses seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas profunda na vida dos três. Marco passou a participar de jantares em casa, ajudava Agnes com as lições de casa e se tornou presença constante nos fins de semana. A relação entre ele e Olivia evoluía com cuidado, ambos conscientes de que não estavam construindo apenas um romance, mas uma família. Agnes florescia com a atenção dupla, mas foi em uma tarde de quinta-feira que a situação tomou um rumo inesperado. Olivia chegou ao café para buscar a filha, como havia se tornado hábito quando saía mais cedo do trabalho, e encontrou Agnes em lágrimas, sendo consolada por Marco. O que aconteceu? Perguntou, correndo para junto da filha. A diretora da escola ligou, explicou Marco sua expressão preocupada. Agnes teve uma discussão com Pietro na aula e acabou contando para a professora Ana que eu era o novo pai dela. Olivia sentiu o estômago se apertar. Era exatamente o tipo de situação que havia temido. A escola quer uma reunião amanhã, continuou Marco. Parece que Agnes disse para a professora que você e eu éramos casados e que ela finalmente tinha uma família normal. Agnes soluçou mais alto. Eu só queria que o Pietro parasse de dizer que eu era diferente. Queria que ele soubesse que eu também tenho um pai. Olivia se ajoelhou ao lado da filha, o coração dividido, entre compreender o desejo da menina e preocupar-se com as consequências da situação. Agnes, meu amor, nós conversamos sobre isso. Marco é muito especial para nós, mas não podemos mentir para as pessoas. Mas por que não pode ser verdade? Chorou Agnes. Por que vocês não podem se casar logo? Eu sei que vocês se gostam. A pergunta inocente ecoou pelo café silencioso, carregada de um desejo tão puro que deixou os adultos sem palavras. Marco se abaixou para ficar na altura de Agnes. Pequena astrônoma, o amor de verdade não é algo que a gente pode apressar. Precisa crescer, devagar como as plantas que você cuida tão bem. Mas eu já amo vocês dois, porque não pode ser mais simples. Naquela noite, após colocar Agnes para dormir, Olivia e Marco conversaram longamente sobre a situação. Estavam sentados na varanda da casa, observando as estrelas que Agnes tanto admirava. A reunião na escola vai ser complicada, disse Olivia. Eles vão querer entender qual é exatamente o seu papel na vida dela. E qual é? Perguntou Marco. Porque eu mesmo não sei mais definir. Sei que a amo como se fosse minha filha. Sei que faria qualquer coisa para protegê-la. Sei que quando ela está triste eu sinto como se fosse minha própria dor. Marco, Olivia, eu não estou brincando de casinha. O que sinto por Agnes é real. O que sinto por você é real. E está ficando cada vez mais difícil manter essa indefinição.
Olivia respirou fundo. Era verdade. Nos últimos meses, eles haviam criado uma rotina, uma intimidade, uma conexão que ia muito além da nostalgia do primeiro amor. Era como se estivessem construindo algo novo sobre os alicerces do que um dia foram. O que você está propondo? Marco se virou para encará-la. Que paremos de ter medo, que assumamos o que isso se tornou. E se der errado? E se não funcionar? Agnes já está tão envolvida? E se der certo? E se funcionar? E se formos uma família de verdade? A palavra família pairou entre eles com todo o seu peso e significado. Era isso o que haviam se tornado, ela percebeu. Nos pequenos gestos do cotidiano, nas preocupações compartilhadas, nos momentos de carinho espontâneo, eles já eram uma família. Só não haviam oficializado. Eu tenho medo, admitiu Olivia. Eu também, mas tenho mais medo de desperdiçar esta chance. Na manhã seguinte, os três se dirigiram juntos para a escola. Agnes estava nervosa, apertando a mão dos dois adultos enquanto caminhavam pelo corredor até a sala da direção. A diretora Rose os recebeu com um sorriso compreensivo, mas havia uma seriedade em seus olhos que indicava que a conversa seria delicada. Senhor Marco, começou. Preciso entender qual é exatamente sua relação com Agnes. Para nossos registros e para o bem-estar da criança, é importante que tenhamos clareza sobre as figuras de autoridade na vida dela. Marco olhou para Olivia, que assentiu quase imperceptivelmente. Eu sou alguém que ama profundamente tanto Agnes quanto sua mãe. Não sou o pai biológico dela, mas estou presente na vida dela há meses, ajudando na educação e no cuidado. A diretora fez algumas anotações. E vocês têm planos de formalizar essa relação? A pergunta caiu como uma bomba no silêncio da sala. Agnes olhou expectante de um adulto para outro. Estamos considerando essa possibilidade, respondeu Olivia, surpresa com sua própria coragem. Mãe? Agnes sussurrou, seus olhos brilhando de esperança. Vocês vão se casar mesmo? Olivia olhou para Marco e viu nos olhos dele a mesma certeza que sentia crescendo em seu coração. Agnes, se a diretora Rose permitir, podemos conversar sobre isso em casa. A reunião terminou com o compromisso de que Agnes seria mais cuidadosa com o que dizia na escola, mas também com a compreensão de que Marco era uma presença estável e positiva em sua vida. No caminho de volta, Agnes estava eufórica, fazendo 1000 planos sobre como seria ter Marco oficialmente na família. Mas foi só quando chegaram em casa que a conversa séria realmente aconteceu. Agnes, disse Olivia, se sentando ao lado da filha no sofá. Se Marco e eu decidirmos nos casar, seria um passo muito importante. Você entende o que isso significaria? Que vocês estariam prometendo se amar para sempre. Isso mesmo. E que Marco se tornaria oficialmente parte da nossa família. Agnes pensou seriamente por um momento. E ele seria meu pai de verdade? Marco se ajoelhou diante da menina. Agnes, eu nunca tentaria substituir ou apagar a importância do seu pai biológico. Mas se sua mãe concordar, eu adoraria ser o pai que cuida de você todos os dias. E você vai me ensinar a dirigir quando eu crescer? Vou. E me levar para ver estrelas cadentes, sempre que houver. E me ajudar com a lição de matemática, especialmente com matemática. Agnes sorriu satisfeita com as respostas. Então, eu acho que vocês deviam se casar, sim. Naquela noite, depois que Agnes dormiu, Marco tomou coragem para fazer o que vinha planejando há semanas. Saiu de casa dizendo que havia esquecido algo no café, mas voltou 1 hora depois com um pequeno objeto nas mãos. Olivia, disse, se ajoelhando na sala onde ela estava lendo. Eu sei que talvez seja precipitado, sei que nossa história é complicada e que temos responsabilidades grandes. Mas também sei que desperdicei 14 anos longe de você e não quero desperdiçar nem mais um dia. Ele abriu uma pequena caixa, revelando um anel simples mas belo, com um pequeno diamante que capturava a luz da lâmpada como uma estrela. Não é sobre apagar o passado ou fingir que não houve dor. É sobre construir um futuro juntos. É sobre dar a Agnes a família que ela tanto deseja
e dar a nós mesmos a chance de sermos felizes. Olivia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Marco, você quer se casar comigo? Quer construir uma família de verdade? Não perfeita, mas real e cheia de amor? Antes que ela pudesse responder, Agnes apareceu na escada, obviamente fingindo que acabara de acordar. Mãe, você vai falar sim, né? Porque eu já contei para todas as minhas estrelas que elas iam ter um pai para cuidar delas também. A inocência da interrupção fez os três rirem através das lágrimas. Olivia olhou para Marco, viu Agnes observando com expectativa e soube que sua resposta já estava escrita no coração há meses. Sim, disse simplesmente. Sim, eu quero. Agnes gritou de alegria e correu para se jogar nos braços dos dois. Ali, abraçados na sala de estar que havia se tornado o coração de sua família improvisada, eles selaram a promessa de que o amor pode sim dar segundas chances e que as famílias mais bonitas às vezes são aquelas que escolhemos construir com o coração. 6 meses depois do pedido de casamento, uma manhã de dezembro trouxe consigo a realização de um sonho que parecia impossível quando tudo começou. O Café das Estrelas estava decorado com flores brancas e detalhes dourados, transformado no cenário perfeito para uma celebração íntima e especial. Agnes, usando um vestido branco que ela mesma havia decorado com estrelas desenhadas em tinta dourada, corria pelo café, verificando cada detalhe da decoração. Havia insistido em participar de todos os preparativos, dizendo que era o casamento dos três, não só dos dois. Mãe, olha! Gritou apontando para o móbile de estrelas que Marco havia pendurado sobre o local onde fariam os votos. As estrelas estão brilhando com a luz do sol. É um sinal de que o papai e o vovô estão olhando para nós lá do céu. Olivia sentiu o coração se apertar. Agnes havia começado a se referir ao próprio pai biológico como Papai do Céu e a Marco como Papai daqui. Uma forma doce e inocente de honrar ambos, sem criar conflitos em seu pequeno coração. Com certeza estão, amor, respondeu Olivia, ajeitando uma mecha do cabelo da filha. E estão muito orgulhosos de ver nossa família se formando. Marco apareceu da cozinha, onde havia estado finalizando os últimos detalhes do buffet que ele mesmo havia preparado. Estava elegante em seu terno azul marinho, mas Olivia pôde ver o nervosismo em seus olhos. Tudo pronto? Perguntou, se aproximando delas. Quase tudo, respondeu Agnes com seriedade. Só falta uma coisa importante. O que falta, pequena organizadora? Agnes correu até o balcão e voltou com uma pequena caixa embrulhada. O presente de casamento que eu fiz para vocês. Olivia e Marco trocaram olhares surpresos. Agnes não havia mencionado nenhum presente. Pode abrir, disse a menina, bouncing com ansiedade. Dentro da caixa havia um pequeno quadro com uma fotografia dos três tirada no planetário, meses antes, mas ao redor da foto, Agnes havia colado pequenas estrelas prateadas e escrito com sua letra cuidadosa. Nossa família de 3 estrelas, mamãe estrela, papai estrela e filha estrela, para sempre juntinhas no mesmo céu. Olivia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto antes mesmo de terminar de ler. Marco precisou limpar a garganta várias vezes antes de conseguir falar. Agnes, esse é o presente mais lindo que já recebi na minha vida. E o mais importante, acrescentou Olivia abraçando a filha, a cerimônia foi simples e emocionante. Apenas alguns amigos próximos, os pais de Marco que vieram especialmente do interior, e a irmã de Olivia que chegou de viagem na véspera. O juiz de paz, um senhor gentil chamado Victor, havia aceito realizar a cerimônia no ambiente especial do café. Quando chegou a hora dos votos, Marco olhou profundamente nos olhos de Olivia e começou. Olivia, há 14 anos eu cometi o erro de escolher um caminho sem você. Passei todos esses anos aprendendo que nenhum sucesso profissional, nenhuma conquista material vale alguma coisa se não temos quem amar de verdade. Sua voz tremeu ligeiramente. Hoje, prometo amar você e Agnes todos os dias da minha vida. Prometo ser o pai que Agnes merece e o companheiro que você sempre sonhou ter. Prometo que desta vez nenhuma força no mundo me fará partir,
porque finalmente entendi que minha casa não é um lugar, é onde vocês estão. Olivia respirou fundo antes de responder, segurando as mãos de Marco. Marco, você voltou para nossas vidas como uma estrela cadente, inesperado, brilhante e realizando um desejo que eu nem sabia que havia feito. Durante 7 anos, construí uma vida pensando que éramos só Agnes e eu contra o mundo. Você me ensinou que éramos, na verdade, 2 pessoas esperando pela terceira peça do quebra-cabeça. Ela olhou para Agnes, que observava tudo com atenção solene. Hoje prometo compartilhar com você não só meu amor, mas minha filha, meus sonhos e todos os dias que nos restam. Prometo que nossa família será construída sobre amor, respeito e a certeza de que juntos somos mais fortes. Quando o juiz Victor perguntou se Agnes tinha algo a dizer, Abitu Funza, menina se adiantou sem hesitação. Eu só queria falar que agora somos uma constelação de verdade. E constelações nunca se separam, ficam sempre juntinhas no céu para que as pessoas possam encontrar o caminho de casa. Não havia uma pessoa na cerimônia que não estivesse emocionada com as palavras da menina. Quando Marco e Olivia se beijaram para selar a união, Agnes se espremeu entre eles, transformando o beijo em um abraço de família. A celebração continuou pela tarde, com Agnes atuando como pequena anfitriã, contando para todos os presentes sobre como havia ajudado o papai Marco a conquistar mamãe e sobre seus planos de ter irmãozinhos para completar a constelação. Foi durante a festa que aconteceu o momento mais emocionante do dia. Marco pediu a atenção de todos e chamou Agnes ao centro do café. Agnes, desde o primeiro dia em que nos conhecemos, você me conquistou com sua inteligência, seu carinho e sua forma especial de ver o mundo. Hoje, além de me casar com sua mãe, eu gostaria de fazer um pedido oficial a você. Agnes o olhou com curiosidade. Você me daria o honor de ser oficialmente seu pai? Não apenas no coração, mas também no papel? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Agnes olhou para a mãe, que assentiu com lágrimas nos olhos, depois voltou-se para Marco. Isso significa que você vai me adotar de verdade? Se você quiser. Significa que seu nome vai ficar Marco Allians também, e que eu vou ser legalmente responsável por cuidar de você para sempre. Agnes não respondeu com palavras. Em vez disso, correu para os braços de Marco e sussurrou algo em seu ouvido que apenas ele pôde escutar. Eu te amo, papai. Foi então que Marco revelou sua segunda surpresa do dia. Levou Agnes até uma mesa onde havia uma pequena caixa dourada. O que é isso? Perguntou a menina. Abra e descubra. Dentro da caixa havia um pingente dourado em formato de estrela, com uma pequena inscrição. Agnes Allians, nossa estrela mais brilhante. Para que eu sempre me lembre de que você me trouxe a família mais linda do universo, explicou Marco, colocando o colar no pescoço da menina. Agnes tocou a estrela dourada e sorriu com uma felicidade que iluminava todo o café. Agora eu tenho uma estrela de verdade que posso levar sempre comigo. A festa se estendeu até o final da tarde, mas o momento mais especial ainda estava por vir. Quando todos os convidados foram embora e o café voltou ao seu estado normal, os 3 se sentaram em uma das mesas próximas à janela, exaustos, mas completamente felizes. E agora? Perguntou Agnes. O que fazemos depois de um casamento? Agora vivemos nossa história, respondeu Olivia. Dia após dia, construindo memórias e cuidando um do outro. E podemos jantar aqui no café às vezes? Sempre que quisermos, disse Marco. Esta sempre será nossa casa especial, onde tudo começou. Agnes se levantou e foi até a parede onde seu primeiro desenho ainda estava emoldurado. Ao lado dele, Marco havia pendurado o presente que ela dera no casamento, o quadro da família de 3 estrelas. Sabe, disse a menina, contemplando os quadros, eu acho que as estrelas de verdade conspiraram para que a gente se encontrasse. Por que você acha isso? Perguntou Olivia. Porque, mamãe, você parou aqui naquele dia por causa de uma força que não conseguia explicar. E papai Marco voltou para a cidade porque sentia que precisava estar aqui.
E eu sempre amei estrelas sem saber por quê. Agnes sorriu. Acho que as estrelas sabiam que a gente precisava estar junto. Marco e Olivia se entreolharam, tocados pela sabedoria da filha. Talvez Agnes estivesse certa. Talvez o destino, o universo, ou simplesmente a força do amor verdadeiro tivesse conspirado para reunir 3 corações que pertenciam um ao outro. Naquela noite, quando já estavam em casa e Agnes dormia tranquilamente em seu quarto, agora decorado também com algumas plantas que Marco havia dado de presente, Olivia e Marco se sentaram na varanda para observar as estrelas. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Olivia, aninhada nos braços do marido. "Só de ter demorado tanto para voltar. Mas acredito que talvez precisássemos passar por tudo o que passamos para chegarmos até aqui maduros o suficiente para valorizar o que temos." Agnes estava certa sobre as constelações nunca se separarem. Ela está certa sobre muitas coisas. É uma criança sábia. "Nossa criança sábia", corrigiu Olivia. Marco sorriu e a puxou mais para perto. "Nossa criança sábia, nossa família, nossa constelação." Eles permaneceram assim até tarde, observando o céu estrelado e planejando o futuro que finalmente podiam construir juntos. Uma família formada não pelos laços de sangue, mas pelos laços ainda mais fortes do amor escolhido, do compromisso diário e da certeza de que, às vezes, as melhores histórias são aquelas que nos dão uma segunda chance de escrever o final perfeito. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados, os 3 finalmente se encontraram sozinhos no café que havia sido palco de tantas descobertas. As últimas flores da decoração ainda perfumavam o ambiente e os móveis de estrelas balançavam suavemente com a brisa da tarde que entrava pelas janelas abertas. Agnes havia insistido em ajudar Marco a guardar os últimos vestígios da festa, organizando cada detalhe com o capricho que só uma criança de 7 anos poderia demonstrar. Suas mãozinhas cuidadosas dobravam os guardanapos que sobraram, empilhavam os pratinhos descartáveis e verificavam se todas as plantinhas do café estavam com água suficiente. "Papai Marco", disse ela, usando o título novo com orgulho evidente. "Posso levar algumas flores para casa? Quero fazer um arranjo para o nosso quarto." Olivia e Marco trocaram olhares divertidos. "Nosso quarto." Agnes já havia mentalmente reorganizado a casa para acomodar a nova configuração familiar. "Claro, pequena estrela, pode escolher as que mais gostar." Enquanto Agnes se dedicava à sua missão floral, Olivia se aproximou de Marco, que estava guardando as últimas cadeiras emprestadas para a cerimônia. Havia algo profundamente tocante em vê-lo cuidando dos detalhes práticos após um dos dias mais importantes de suas vidas. "Você está bem?" perguntou, colocando a mão no braço dele. Marco parou o que estava fazendo e a encarou. Seus olhos verdes brilhavam com uma emoção que ela reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão que ele tinha aos 22 anos, quando falavam sobre o futuro que sonhavam construir juntos. "Melhor do que estive em 14 anos", respondeu, puxando-a para um abraço. "Sabe, durante todos esses anos longe daqui, eu criava cenários na minha mente sobre como seria nos reencontrarmos, mas nenhum deles chegou perto da realidade." "E como você imaginava?" "Achava que seria dramático, cheio de explicações e pedidos de perdão. Nunca imaginei que seria tão natural. Como se fôssemos 2 peças de quebra-cabeças que finalmente encontraram seu lugar." Agnes interrompeu o momento romântico, aparecendo com um buquê improvisado de flores brancas e amarelas. "Olhem, fiz um buquê para a mamãe guardar de lembrança." "Está lindo, amor", disse Olivia, aceitando o presente. "Vamos prensar algumas dessas flores no livro especial quando chegarmos em casa." "Que livro especial?" "Um álbum que vou fazer com todas as fotos e lembranças do nosso casamento, para que você possa mostrar para seus filhos um dia." Agnes pareceu considerar isso com seriedade. "Meus filhos vão ser irmãos do bebê que vocês vão ter?" A pergunta pegou os adultos desprevenidos. Eles ainda não haviam conversado sobre ter filhos juntos,
embora a possibilidade pairasse no ar como uma promessa não verbalizada. Agnes, disse Marco, se abaixando para ficar na altura dela. Primeiro precisamos nos acostumar a ser uma família de 3. Depois, se Deus quiser e sua mãe concordar, talvez possamos pensar em aumentar nossa constelação. Eu adoraria ter um irmãozinho ou irmãzinha, declarou Agnes. Assim posso ensinar sobre estrelas para eles, igual o papai Marco me ensinou. Olivia sentiu o coração se aquecer ao ouvir Agnes se referir a Marco como papai, com tanta naturalidade. Era como se ela estivesse testando a palavra, saboreando como soava em sua boca. Por enquanto, disse Olivia, que tal focarmos em sermos a melhor família de 3 que conseguirmos? Quando terminaram de organizar tudo no café, já era noite. Marco trancou a porta com cuidado especial. Afinal, aquele lugar sempre seria sagrado para eles. Foi ali que o destino os reuniu novamente. Ali que Agnes encontrou um pai de coração. Ali que selaram a promessa de uma vida inteira juntos. O caminho até em casa foi preenchido pela tagarelice empolgada de Agnes, que recontava cada momento da cerimônia como se os adultos não tivessem estado presentes. Ela descrevia a emoção que sentiu ao ver Marco colocar a aliança na mão da mãe, como quase chorou quando eles se beijaram, e como se sentiu importante carregando as pétalas de rosas. Sabem qual foi a parte mais bonita? Perguntou quando já estavam quase chegando. Qual? Responderam, em coro. Quando o juiz Victor disse que agora somos oficialmente uma família, porque até então eu não sabia se era só um sonho meu ou se era real de verdade. A inocência da observação tocou profundamente Olivia. Durante meses, ela havia se preocupado com as expectativas que Agnes estava criando, com medo de que a menina se decepcionasse se as coisas não dessem certo. Mas ali estava sua filha, radiante e segura, finalmente com a certeza de que pertencia a uma família completa. Quando chegaram em casa, Agnes correu para o quarto para preparar o espaço do papai Marco. Olivia e Marco ficaram na sala, ainda processando a magnitude do que havia acontecido naquele dia. Sabe, disse Marco se sentando no sofá e puxando Olivia para junto dele. Tem uma coisa que eu queria te contar há meses, mas nunca encontrei o momento certo. O que é? Marco foi até sua jaqueta e retirou algo do bolso interno. Era um pequeno papel amarelado, cuidadosamente guardado em uma carteira desgastada pelo tempo. Você se lembra disto? Olivia olhou o papel e sentiu lágrimas brotarem imediatamente. Era um marcador de páginas que ela havia feito para Marco poucos dias antes dele partir da cidade, 14 anos atrás. Um papel simples no qual ela havia desenhado uma estrela azul e escrito: para que você nunca se esqueça de encontrar o caminho de casa. Você guardou isso esse tempo todo? Carreguei comigo em cada mudança, em cada cidade nova. Sempre que eu sentia que estava perdido, olhava para esta estrela e lembrava de você. Sua voz ficou embargada. Lembrava do amor que tínhamos, da simplicidade dos nossos sonhos, da forma como você me fazia sentir que eu poderia ser qualquer coisa desde que fosse ao seu lado. Olivia tocou o papel delicadamente, como se fosse um artefato precioso. Por que nunca me procurou antes? Medo, orgulho, a certeza de que você havia seguido em frente e era feliz sem mim. Até que um dia percebi que algumas feridas só saram quando a gente tem coragem de voltar ao lugar onde elas começaram. Agnes apareceu na sala vestindo um pijama de estrelas, carregando um livro de astronomia e o ursinho de pelúcia que a acompanhava desde bebê. Posso dormir aqui na sala hoje? É que quero ter certeza de que o papai Marco não vai embora durante a noite. A honestidade crua da criança fez os adultos rirem e chorar ao mesmo tempo. Marco se levantou e pegou Agnes no colo. Agnes, eu prometo para você, solenemente, que nunca mais vou embora. Esta é minha casa agora e vocês são minha família, para sempre. Mesmo se eu fizer travessura? Mesmo se você fizer travessura. Mesmo se eu tirar nota baixa na escola? Mesmo se você tirar nota baixa? Mesmo se eu esquecer de dar água para as plantinhas? Mesmo se você esquecer das plantinhas? Agnes pareceu satisfeita com as garantias. Então tá bom.
mas ainda quero dormir aqui hoje. É como se fosse um acampamento para comemorar nossa família nova. Olivia foi buscar colchões e cobertores, e logo os três estavam acomodados na sala de estar, com Agnes entre os pais adotivos. A menina segurava o livro de astronomia, mas seus olhos pesados de sono indicavam que a leitura não duraria muito. Papai Marco, disse ela sonolenta, você pode me contar sobre uma constelação? Qual você quer ouvir? A constelação da família. Marco e Olivia se entreolharam. Não existe essa constelação, pequena. Então inventa uma. Marco sorriu e apontou para o teto como se pudesse ver as estrelas através do concreto. Bem, era uma vez 3 estrelas que viviam em partes diferentes do céu. Uma era a estrela mamãe, brilhante e corajosa, que iluminava tudo ao seu redor. A outra era a estrela filha, pequena, mas cheia de luz própria, que fazia todos sorrirem quando a viam piscar. E a terceira? A terceira era a estrela papai, que havia se perdido na escuridão do espaço, mas que nunca parou de procurar o caminho de volta para casa. Agnes se aninhou mais confortavelmente entre eles. E elas se encontraram? Se encontraram. E quando finalmente ficaram juntinhas no mesmo pedaço do céu, formaram a constelação mais bonita do universo. Uma constelação que brilha tão forte que pode ser vista de qualquer lugar da Terra, guiando outras famílias perdidas de volta para casa. Qual é o nome da constelação? Marco olhou para Olivia e sorriu. Constelação do amor verdadeiro. Agnes suspirou satisfeita. É a mais bonita de todas. Em poucos minutos, ela dormia profundamente entre eles. Marco e Olivia permaneceram acordados por mais algum tempo, sussurrando sobre planos para o futuro, sobre a mudança de Marco para a casa deles na semana seguinte, sobre o processo de adoção oficial de Agnes. Você acha que estamos fazendo tudo certo? Perguntou Olivia em voz baixa. Olha para ela. Marco apontou para Agnes, que dormia com um sorriso tranquilo nos lábios. Ela está em paz, está feliz, está segura. Acho que isso é tudo o que importa. E você? Está feliz? Marco beijou suavemente a testa de Olivia. Eu estou completo. Pela primeira vez na vida, eu estou exatamente onde deveria estar. Naquela noite, pela primeira vez em 14 anos, Marco dormiu verdadeiramente em casa. E pela primeira vez em 7 anos, Olivia adormeceu sabendo que não estava sozinha, na responsabilidade de cuidar de Agnes. Eles eram agora uma família de verdade, unida não apenas pelo amor, mas pela promessa de que alguns finais felizes valem a pena toda a espera do mundo. Quando Agnes acordou na manhã seguinte, a primeira coisa que fez foi verificar se Marco ainda estava ali. Ao encontrá-lo na cozinha preparando o café da manhã, usando o avental que ela havia escolhido para ele com desenhos de estrelas, seu sorriso iluminou toda a casa. Bom dia, família, disse ela, correndo para abraçar as 2 pessoas que mais amava no mundo. E naquele momento, enquanto o sol da manhã entrava pelas janelas da casa que agora abrigava 3 corações unidos, eles souberam que haviam encontrado o que sempre estiveram procurando. Um lar feito de amor, paciência e segundas chances. Um lugar onde cada estrela podia brilhar com sua luz própria, mas onde todas juntas formavam algo ainda mais bonito, uma constelação familiar que duraria para toda a eternidade. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Olivia, Marco e Agnes tenha tocado seus corações tanto quanto tocou os nossos. Essa família de 3 estrelas nos ensina que o amor pode sim oferecer segundas chances e que as famílias mais bonitas são aquelas que construímos com o coração. Se esta narrativa emocionante os inspirou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um gostei neste episódio. Compartilhem conosco nos comentários. Vocês acreditam em segundas chances no amor? Conhecem histórias similares de famílias que se formaram de maneira especial? Todos os dias, trazemos relatos únicos que exploram a beleza e complexidade da vida humana. Juntem-se a nós nesta jornada de emoções e descobertas. Até a próxima história.